Olá pessoal, aqui é a Jade do Estante de Sorrisos e hoje eu vim gravar uma tag que eu literalmente acabei de assistir um vídeo no canal da Mariana Reeves, foi ela que traduziu para o Brasil, e o nome da tag é Hábitos de Leitura. Não é aquela tag, porque essa tag se popularizou muito, mas essa é outra, ela traduziu de um canal gringo. As perguntas são diferentes, então eu espero que vocês gostem. Eu sei que eu achei as perguntas muito interessantes. Primeira pergunta: você tem em casa um lugar específico para ler? Eu gosto de ler na minha cama, porque eu sou uma pessoa muito espaçosa e muito inquieta. Então eu tô lendo normal, aí daqui a pouco eu tô de cabeça pra baixo, daqui a pouco eu tô com as pernas encolhidas, depois eu estico uma perna, eu estico as duas, eu faço muita coisa, eu nunca consegui encontrar o lugar perfeito, a posição perfeita pra ler. Por isso que eu preciso de um local que seja espaçoso e confortável ao mesmo tempo, para que eu possa fazer o que eu bem entender lá e tentar achar uma posição legal. Então, minha cama é o melhor lugar para isso. Segunda pergunta: marcador de página ou um papel aleatório que você coloca dentro do livro? Olha, gente, eu tenho muitos marcadores de página, muitos mesmo. Então seria um desperdício se eu não usasse esses marcadores para alguma coisa. Eu gosto de colocar os marcadores do livro, porque se eu for colocar um papel, eu consequentemente vou acabar colocando outro. E a coisa que eu mais odeio é pegar o livro assim, tá saindo da aula, pegar o livro e cair um monte de papel no chão e ter que me abaixar pra pegar os papéis. Pra evitar isso, eu coloco os marcadores de página. Até que eu tenho marcadores bem bonitinhos, então pra que desperdiçá-los? Terceira pergunta: você consegue simplesmente parar de ler? Ou você tem que esperar terminar um capítulo ou aquela parte para poder parar de ler? Olha, geralmente eu não gosto de interromper o fluxo do meu pensamento durante o livro. Então, ou eu espero o capítulo acabar, ou ter aquela pausa entre que tem uma troca de cena ou uma troca de ponto de vista. Porque eu não gosto de interromper, o personagem está conversando com alguém e aí eu simplesmente paro de ler. Eu não gosto de fazer isso, porque depois, pra eu retomar o ritmo da leitura, eu vou ficar me perguntando, o que estava acontecendo aqui? Eu fico meio perdida. Pergunta: você gosta de comer ou beber durante a leitura? Não, porque se tem comida, eu vou olhar pra comida. Eu não consigo me concentrar em comer e ler ao mesmo tempo, até porque eu tenho um certo cuidado com os meus livros e eu prefiro que eles não fiquem sujos de biscoito recheado ou qualquer coisa assim. Então eu realmente prefiro, se eu tô com fome, eu paro a leitura, vou comer, tomo água e volto. E às vezes eu nem me dou, assim, a leitura tá tão envolvente que eu não me dou conta que eu tô com fome. Então só depois, às vezes nem necessário é. Quinta pergunta: você assiste TV? Quinta pergunta: música ou TV durante a leitura? Música, definitivamente. Eu tenho um programa, aliás, eu não tenho um programa. É um aplicativo no celular, que também é um site, que se chama 8Tracks, em que você procura entre várias categorias, uma playlist que você quer. São várias pessoas que fazem playlists. E geralmente quando eu tô lendo um livro, sei lá, eu tô lendo Teorema Catherine, então eu coloco o Teorema Catherine no 8Tracks e ele vai achar todas as playlists relacionadas ao Teorema Catherine. Então é muito legal, porque eu tô lendo lá e tal, e aí eu consigo ouvir uma música e que no futuro vai imediatamente me remeter ao Teorema Catherine. Sexta pergunta: um livro de uma vez ou vários ao mesmo tempo? Definitivamente um livro de uma vez, porque se eu vou ler vários de uma vez, eu não consigo me organizar, eu não ando em nenhuma leitura, eu não consigo entender porque eu não consigo me organizar para fazer várias leituras de uma vez. No momento eu estou lendo It, de Stephen King, A Guerra dos Tronos, do George Martin, Teorema Catherine, do John Green, e O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Então, eu não estou conseguindo andar em nenhuma leitura, tipo, hoje eu vou ler um pouco de It. E todos os livros são bons, mas, hoje eu vou ler um pouco de It. Aí eu me concentro tanto no It que eu não consigo voltar pro Teorema Catherine. Se eu vou pro Teorema Catherine, eu não consigo me desligar naquele livro pra ir pro Grande Gatsby. Então, definitivamente, um livro de uma vez, porque assim, a minha leitura flui muito mais. Pergunta 7. Ler em casa ou em qualquer lugar? Eu prefiro em casa.
Com certeza, porque aqui eu tenho mais liberdade para expressar os meus sentimentos com relação ao livro, porque tem uns livros que eu realmente dou a louca quando eu tô lendo. Mas assim, eu leio praticamente em qualquer lugar. Se eu vou pro banco e tá demorando muito na fila, eu sempre tô com um livro. Eu leio muito na sala de aula também, quando eu tô numa aula que eu considero meio, ou já tem a matéria, ou realmente o professor não tá fazendo nada, eu fico lendo lá. E eu não sei como eu faço isso, porque a minha sala é uma baderna, mas dá certo. Eu avanço muito nas minhas leituras durante a sala de aula, mas se eu fosse escolher, definitivamente ler em casa. 8ª pergunta. Ler em voz alta ou em silêncio na sua própria cabeça? Eu gosto dos dois. Eu canso um pouco mais facilmente quando eu tô lendo em voz alta, mas eu gosto muito dessa sensação de estar contando uma história pra alguém. E às vezes eu faço isso sozinha. Tipo, eu tô lendo em casa e aí eu começo a ler em voz alta. Mas geralmente se eu tô num livro em que eu quero realmente avançar nele, ou que é um livro muito envolvente, eu leio na minha cabeça porque eu canso menos. 9ª pergunta. Você lê o que está um pouco mais à frente do livro ou pular algumas páginas? Não. Eu odeio spoiler. Eu odeio estar folheando lá e simplesmente ver, o personagem voltou da morte, ou o personagem morreu. Eu não gosto de pular. Pra mim tudo tem que ser no seu tempo. Se eu tô naquele momento no livro, eu só vou ler aquilo que tá naquele momento. Eu não vou pular, eu não vou avançar. Pra mim é a pior coisa do mundo. 10ª pergunta. Rachar a lombada ou manter o livro como novo? Definitivamente manter o livro como novo. Eu já fui muito mais cuidadosa com os livros, eu era neurótica. Hoje eu sou um pouco menos. Não vou dizer que toma meu livro e faz o que você quiser com ele. Eu não vou dizer isso pra ninguém. Nem eu vou fazer isso com o meu livro. Mas eu já sou um pouco menos neurótica com relação a isso. Mas eu não gosto de rachar a lombada do livro, a lombada descolar, eu fico muito agoniada. A não ser que eu compre o livro em sebo, eu já ganhei o livro mais antigo, aí é compreensível. Primeira pergunta. Você escreve nos seus livros? É uma pergunta meio polêmica na comunidade de leitores, mas sim, eu escrevo nos meus livros, eu gosto. Antes eu era neurótica, eu não gostava que nem tivesse uma manchinha na minha página. Hoje em dia eu já tenho mais liberdade, eu já me sinto mais confortável em escrever. Se antes eu colocava post-it, aí eu ia reler o livro e eu não sabia o que eu tinha achado legal naquela página. Então eu comecei a escrever e marcar. Eu faço isso com lápis, eu não escrevo com caneta, nem com marca-página. Marca-página não, marcador de texto. Eu vou ler, eu não sei se vocês vão conseguir ver, está marcado de lápis, mas eu vou ler pra vocês. Essa é a minha tradução livre, eu não li em português o livro, então não me julguem. Mas eu acho que é mais ou menos assim a frase. Ele queria prolongar o momento antes do momento, porque apesar de beijar ser muito bom, nada é tão bom como a antecipação para o beijo. É uma frase. E também eu faço anotações às vezes, por exemplo, eu estava lendo o podcast e chegou uma parte em que nossa senhora, isso aqui é muito cidade de papel, o Quentin se sentia exatamente assim, aí eu fui lá e tinha um espaço mais ou menos desse tamanho na página. E aí eu escrevi e tal, mas geralmente eu só sublinho uma frase. 12ª pergunta, quem você tagueia? Eu quero taguear a Maria Clara do Perdido na Utopia, eu quero taguear a Bia do Tem que Ser Criativo e taguear você que está assistindo, que tem um blog, que tem vontade de fazer essa técnica, que eu achei muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado também. E é só isso. Um beijo. Até mais.